A ideia desse vídeo é te mostrar como encontrar periódicos indexados na Web of Science e na Scopus para você submeter o seu artigo. Eu quis gravar esse vídeo porque eu tenho visto alguns pesquisadores um pouco perdidos na hora de fazer essa escolha, principalmente com essa questão do fim do Qualis, né, e dessas mudanças de regras pela CAPES, e também porque eu tenho observado que isso está se refletindo nas exigências dos próprios programas de pós-graduação. Então, se antes um programa de pós pedia para você publicar numa Qualis A1, numa Qualis B2 ou qualquer coisa do gênero, agora, muitas vezes, eles estão se adaptando justamente a essas novas regras da CAPES e pedindo para você publicar em periódicos com determinadas características. Isso significa que as bases de dados acabam tendo mais peso. E duas bases de dados que acabam aparecendo com bastante frequência, principalmente a depender aí da sua área do conhecimento, é justamente a Web of Science e a Scopus. Tem uma outra base que eventualmente aparece também, que é a Cielo. Eu já gravei um vídeo sobre ela, então, se ela também é importante aí para sua área, se ela está aparecendo nos documentos do seu programa de pós, se é uma base que você considera, principalmente se você é das ciências humanas e sociais, vale a pena dar uma olhadinha no tutorial. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Além dessa questão dos programas de pós, também tem alguns editais que às vezes pedem que você tenha publicações em revistas indexadas nessas duas bases, né, na Web of Science e na Scopus, ou que a revista tenha fator de impacto, o que está relacionado com a Web of Science, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, isso também direciona com que a gente escolha publicar os nossos artigos científicos em determinadas revistas que já tenham essas características. E além disso, uma coisa que eu considero bastante interessante é que quando a gente escolhe uma revista que já está em bases de dados que são muito utilizadas na nossa área, né, não necessariamente essas que eu estou falando agora nesse vídeo, mas que são muito utilizadas na nossa área para levantamento de literatura, né? Se a gente publica nesse periódico, esse periódico está nessa base, as pessoas da nossa área vão utilizar essa base para fazer levantamento de literatura, significa que o nosso artigo vai ser encontrado. E se ele vai ser encontrado, tem grandes chances dele ser lido, né, utilizado e citado em novas publicações, em novos trabalhos, fazendo a rodinha ali da comunicação científica girar. Ok, introdução dada, vamos agora para o tutorial na prática. Eu vou mostrar primeiro a Scopus e aí depois a gente vai também para o Web of Science. Para a gente pesquisar as fontes que estão indexadas dentro da Scopus, ou seja, não os artigos científicos, e sim as publicações mesmo, a gente vai partir de um link chamado Scopus Sources. Se você procurar no Google, você vai encontrar, se você tem que escrever em inglês mesmo, tá? Scopus Sources, Scopus Content Sources ou qualquer coisa do gênero, você vai acabar caindo nessa página aqui. De qualquer forma, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição, e aí você pode tentar acessar diretamente. Mas se não der certo, né, porque às vezes o link quebra por conta da própria base mesmo, ou ela não permite acessar direto, jogando ali as palavras do Google, você vai cair nesse site aqui que eu tô. Esse site não requer nenhum tipo de login, acesso via portal de periódicos CAPES, você pode acessar ele da sua casa tranquilamente, de qualquer lugar, livremente. Porque justamente a ideia aqui da Scopus é mostrar as fontes que estão indexadas, né? A cobertura da base em relação às publicações. Aqui, pessoal, a gente vai ter, nesse menuzinho, algumas opções para fazer a nossa busca. Então, ele tem aqui, ó, ISSN. O ISSN é o identificador da revista, né? Como se fosse o RG da revista. Todo periódico vai ter um. Então, se você de repente já tem uma revista em mente, ou se você pegou às vezes uma revista que você usou muito, que está lá na tua lista de referências, você quer conferir se ela está na Scopus, você pode vir aqui pelo ISSN, digita a numeração aqui, procura e ele vai dizer para você se essa revista está aqui ou não. Né? Se aparecer zero resultado, se não mostrar nada, é porque a revista não está indexada na Scopus. Outra opção que a gente tem é pelo publisher, que seria a editora, que não acho relevante aqui para nós, enquanto autores, para essa ação que a gente quer fazer de encontrar periódicos. Nós temos a área do conhecimento e nós temos também o título do periódico. Então, a gente vai dar uma olhada primeiro aqui na área e depois a gente vê aqui essa parte do nome do periódico, né, que eles chamam sempre de título. Clicando aqui, ó, em área do conhecimento, a gente pode digitar a área que a gente quer. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma base internacional, então você pode começar buscando em inglês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Education,
Ele já me trouxe aqui embaixo, ó, um preview, né, de 2 áreas. Então, a gente tem algo de educação, de educacional dentro da psicologia, e a gente tem dentro das ciências sociais, que seria a questão da educação em si. No meu caso, eu quero uma educação aqui, entre aspas, pura, eu não quero dentro da psicologia. Então, eu vou clicar aqui nessa de baixo, vou aplicar, e ele vai fazer um refinamento aqui para mim. E aí ele está trazendo para mim, ó, 2.000 periódicos científicos dentro da área da educação que estão aqui indexados na Scopus. Infelizmente, nessa tela aqui, a gente não tem tantos filtros aqui que a gente possa utilizar para a gente fazer o refinamento, mas um deles que pode ajudar a reduzir um pouco essa quantidade é pelo tipo de fonte. Porque aqui ele tá tudo junto, né? Lembra que eu falei que essa página é para a Scopus mostrar a cobertura dela enquanto base de dados. Então, tem outras coisas aqui além de periódicos. E a gente pode, se a gente quiser, escolher só journals. Journals é como a gente chama periódicos em inglês. Clico aqui no journals e clico em apply, né? Para aplicar esse filtro. Aí ele reduziu um pouquinho, não reduziu tanto, né? Mas um pouquinho baixou aqui. E aí você pode ir dando uma olhada aqui nas coisas que estão categorizadas aqui. Se o seu edital ou o seu programa de pós exigir um quartil, tem que publicar no primeiro quartil, ou no máximo até o segundo quartil, ou qualquer coisa do gênero, ou às vezes muda a pontuação de acordo com o quartil, você pode também fazer esse filtro aqui do lado, ó. Então, primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto, e aí você vai refinando também, né? Então, vou colocar aqui o primeiro, ó, e vou aplicar. Ele baixou e deixou 637 resultados. Particularmente, eu não acho muito prático a gente ir pesquisando por área do conhecimento quando a gente está buscando periódicos para publicar. Porque vocês viram que os filtros eles são limitados e mesmo a gente aplicando alguns, ainda fica uma quantidade muito grande. Então pode ser, muitas vezes, difícil da gente chegar em algum periódico que seja interessante para o artigo que a gente tem. E aí eu acho mais interessante a gente pesquisar por palavras ou por termos que estejam contidos nos títulos das publicações. Então eu vou limpar aqui os filtros para te mostrar isso. E agora eu vou trocar aqui de área do conhecimento para título. Então aqui eu vou colocar de novo em inglês, ó, vou colocar education e vou buscar. Ele me trouxe 1.000 resultados. Bastante coisa, né? Posso até refinar aqui por periódico, como a gente tinha feito antes. 899, a mesma coisa. Qual que é a diferença agora, né? O education, ou uma palavra que seja derivada desse termo que eu coloquei, está aparecendo nos títulos das revistas que estão aqui. Aí a gente tem alguns pulos do gato aqui que podem ajudar vocês a fazerem uma busca aqui também um pouco mais focada. Uma delas é vocês escolherem palavras que tenham a ver com o trabalho que vocês estão fazendo. Então, imagina que você fez um artigo que é da área da educação, sim, mas ele não é de qualquer área da educação. Ele não é da educação básica, ele não fala sobre ensino médio, nem nada do gênero. Ele é específico de um contexto universitário. Então, você pode vir aqui e escrever em inglês, a princípio, tá? Um termo ou uma combinação de termos mais específico. E aí, quando você vai aqui para localizar, ele vai te trazer menos resultados. Ó, ele trouxe 60. Então, são 60 resultados que vão falar de ensino superior, de educação a nível superior. A gente está falando de universidade. E aí, veja, tem títulos que são bem específicos ainda de áreas dentro disso. Então, computação, aqui, avaliação, aprendizado, internet, tem um montão de coisa, indústria e educação superior, políticas e por aí vai. E aí o que acontece, né? Você baixou a quantidade de resultados e são revistas que têm o foco e escopo mais alinhado com o tema do seu artigo. Se a revista tem o foco e escopo mais alinhado com o seu artigo, tem mais chances do seu artigo tramitar lá dentro do processo editorial, porque você não está mandando para uma revista que às vezes o seu texto não se enquadra muito bem. E aí, pessoal, a gente pode encontrar também as revistas brasileiras que estão aqui na Scopus. Só que como a gente está falando de uma base internacional, não dá para simplesmente a gente pesquisar no nosso português puro, por causa dos acentos. Então, quer ver? Se eu coloco aqui, ó, educação, com C cedilha, tio, e coloco aqui para ele buscar, ele vai encontrar 0 resultados. E aí, talvez se você não sabe que tem uma limitação aqui nessa interface, você vai pensar, pô, não tem nenhuma revista brasileira da educação indexada na Scopus. Mas tem.
Tem várias. É porque a forma que a gente digitou a palavra aqui em português, essa interface aqui não reconhece. Então, a gente tem que tirar o cedilha e os acentos. Vou limpar aqui este filtro e vou botar educacão, ou seja, sem o cedilha e sem o tio. Vou colocar aqui para buscar. Ele veio 10 revistas, ó, dentro da área de educação, aqui dentro da Scopus, que estão indexadas. Então, a partir daqui, o que que você vai fazer? Você vai acessar essas revistas para ver quais delas te interessam. Muitas vezes, ela está dentro da área da educação aqui, mas ela é um pouco mais específica. Então, por exemplo, ó, educação física, né? Olha a forma como está escrito, ó. Não tem acento, não tem nada, tá? Então, educação física. Aqui, revista portuguesa de educação. Essa daqui deve ser de Portugal, lusófona, né? Educação e sociedade. Educação especial, ó, mais específica dentro da área da educação. E assim você vai indo. Então, ó, história. Olha como história está grafado, sem acento. Então, se você quer buscar as revistas brasileiras, você escreve em português, mas sem os acentos e sem o cedilha, que provavelmente ele vai aparecer aqui de forma certinha para você, e aí a partir daqui você avalia. Bom, agora que a gente já viu a Scopus, a partir dali você já consegue tirar uma lista ou ideias de revistas para você mandar o teu artigo. A gente vai para a parte 2, que é como é que a gente pesquisa na Web of Science. E aqui a gente vai fazer de duas formas. A gente tem um modo de conferir o que está de fato dentro da Web of Science, em termos de cobertura de fontes, muito parecido com o que é feito ali na Scopus. E a gente vai ver também a parte do fator de impacto, que nesse contexto aqui é importante. Então, eu vou mostrar como é que a gente busca já revistas lá dentro dessa outra plataforma, onde fica o ranking de impacto dos periódicos. Indo para a prática aqui, então, a gente vai dessa vez utilizar uma página que chama Master Journal List. Eu vou deixar esse link também aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Mas, caso não funcione por qualquer motivo, se vocês digitarem no Google o Web of Science Master Journal List ou Clarivate Master Journal List, Clarivate é o nome da empresa que é dona de tudo isso, tá? Vocês provavelmente vão cair nessa página aqui de um modo muito fácil. Essa interface, ela não requer que você faça nenhum login, não precisa acessar via portal de periódicos CAPES, não precisa de VPN nem nada. Você pode entrar aí do conforto da sua casa e você vai conseguir buscar os periódicos nela. E aí, quando a gente entra aqui, ele já vai ter uma caixinha de busca, ó. E aí ele tá falando para buscar por journal, ou seja, se você já está buscando algum periódico específico, você pode digitar aqui. ISSN, que é aquela identidade da revista que eu mencionei, né? Que todo periódico tem ISSN, ou uma palavra-chave, né? Que a gente vai buscar no título da revista. Então, assim, se você está pesquisando um periódico específico, pega o ISSN desse periódico e jogue aqui. Aí ele vai te dizer se está indexado na Web of Science ou não. Mas, se você não tem nenhum periódico em mente e você justamente está encontrando periódicos e títulos diferentes para compor uma lista de potenciais possibilidades de publicação, aí a gente consegue também brincar com palavras-chave. Eu vou colocar a mesma que eu usei na interface da Scopus, que é a Education. Vou aqui no Search Journals e ele vai trazer para mim vários resultados. Então, aqui ele está dizendo, ó, 1.319 resultados. E aí tem um monte de coisa, ó. Não necessariamente, né, como eu estava falando antes, dentro de uma área da pedagogia, dentro de uma área mais pura da educação. Ele pode vir essa interface com outras áreas. Claro, eu estou usando a educação, que é uma palavra muito ampla também, né? Mas isso pode acontecer com outras aí que você for buscar. Se você busca, por exemplo, por história, né, em inglês ali, ele vai buscar história dentro de diversos contextos nesses títulos desses periódicos e vai vir mais ou menos resultados. Aqui você vai conseguir ver o nome da revista, publisher é quem publica essa revista. O ISSN, ó, que eu estava falando, tá? Tem dois porque provavelmente aqui, ó, é um da publicação impressa e outro aqui da publicação online. E assim vai, ó. Aqui outra associação, aqui publicado pela Sage, que é uma outra grande editora. E aí você consegue ir vendo aqui essas especificidades. Da mesma forma que eu expliquei a questão do português para a Scopus, funciona aqui. Se você quer pesquisar revistas brasileiras que estão indexadas na Scopus, né, usando esse recurso de palavras-chave, você pode digitar aqui em cima também. Só que se você fizer o educação com o cedilha e tio, ele não vai encontrar, ó. Ele dá a mesmíssima condição. Se você tirar o cedilha e o tio e colocar educacão, né? Isso vale para outras palavras também.
ele vai encontrar 20 revistas, tá? Desde revista aqui, onde o título é literalmente Educação, publicado pela Universidade Federal de Santa Maria, Educação e Formação. Olha a palavra formação como que está escrita, tá? Então não tem essa questão da forma como a gente escreve em português, mas a gente consegue encontrar mesmo assim. Então, ó, publicada pela Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, Educação por Escrito, da PUC, Interface e assim vai, certo? Então você consegue fazer esse filtro aqui por essas publicações editadas aqui no nosso país. Em termos de filtros que aparece aqui do lado, um dos que eu acho interessante, principalmente se a gente tem uma lista grande aqui de periódicos, é o de periodicidade. Claro, aqui eu tenho só 20, né? Porque eu já estou considerando um contexto do Brasil. Mas imagina que eu estou vendo 100, 150 ou mais títulos aqui, né? A depender da área, de como que você buscou. Então pode ser interessante você filtrar já pela periodicidade que está aqui embaixo, ó. Porque você não quer, por exemplo, algo que tenha uma periodicidade regular, você não quer algo que saia 2 vezes por ano, só que vai demorar um montão para publicar o teu artigo, ou uma vez por ano que seja, né? Então você pode escolher, por exemplo, a publicação contínua, que é esse formato de publicação onde os artigos eles vão sendo aprovados, já vai para a editoração, já é publicado. Então, quando eu clico aqui, ele faz um refinamento, ó. Ele manteve 3, ó. Então, daquelas que estavam cadastradas aqui, né, brasileiras dentro da área de educação, 3 delas adotam a modalidade de publicação contínua. Isso pode ir te ajudando a fazer esse refinamento e essa redução da lista de opções aqui que a Web of Science está te mostrando. Agora a gente vai ver como buscar os periódicos lá na interface do fator de impacto, que é outra forma de acesso, é praticamente outra base. Mas antes da gente passar para essa parte prática, eu quero te dizer que já tem vídeo completo aqui no meu canal esmiuçando toda essa questão de fator de impacto, né? Como é que a gente navega lá por dentro, como é que a gente entende o fator de impacto, como que ele é gerado, como que você compara uma revista com a outra para ver se ela é melhor, se ela é pior, enfim, né? Como é que você entende todo esse universo de fator de impacto. Eu vou deixar esse vídeo também linkado aqui embaixo na descrição. Eu acho que vale super a pena você dar uma olhada nesse material. Mas, só para dar um pouco de contexto aqui, né, mais especificamente, o fator de impacto só é gerado para os periódicos que estão na Web of Science. Então, se o seu programa de pós, se o seu edital está falando que você precisa de um artigo publicado com fator de impacto, obrigatoriamente esse periódico ele tem que estar na Web of Science, porque as coisas elas são interligadas, né? Não existe fator de impacto oficial fora da base de dados Web of Science. A gente tem outras métricas, né? A gente vai ter o Site Score, que é da Scopus, a gente vai ter o índice H, que é muito relacionado ao próprio Google, mas fator de impacto propriamente dito está relacionado com a Web of Science. Outra coisa, a base do fator de impacto não é livre para consulta. Nesse caso, você vai precisar fazer um acesso via portal de periódicos CAPES, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, ou você vai precisar de um VPN da sua instituição, ou se você não está vinculado a nenhuma instituição, você vai ter que ir até uma que tenha acesso para você se conectar na rede local, né, na internet local. Daí assim você consegue ter essa liberação lá para consultar os periódicos que estão dentro desse banco de dados. Porque senão não tem como fazer livremente, como a gente fez os outros dois aqui, que simplesmente a gente procurando no Google vai funcionar. Recados dados, vamos para a prática. Bom, a gente vai partir então aqui do portal de periódicos da CAPES. Vou fazer aqui o acesso CAF, né, da Comunidade Acadêmica Federada. Clico aqui em acesso CAF. Vou buscar aqui a minha instituição. Clico em enviar. E aqui eu vou entrar com as minhas credenciais da minha própria universidade. A mesma que a gente usa para Moodle, internet, essas coisas, tá? Se você tem dificuldade e não sabe qual que é a sua credencial, quem vai te ajudar com isso é a sua própria universidade. Muito provavelmente a biblioteca da universidade consegue ajudar, tá? Então procura o pessoal lá. Geralmente tem um setor de orientação para base de dados ou coisas do gênero. Aí eles vão conseguir te orientar em relação a isso. Vou clicar aqui em entrar e pronto, ele está reconhecendo que eu estou fazendo esse acesso agora via universidade, portanto, eu vou conseguir acessar lá a questão do fator de impacto. Para a gente entrar lá, a gente vai digitar aqui, ó, JCR. Por que JCR? Porque o nome da base onde consta lá o fator de impacto, né, e esses periódicos que a gente quer acessar, se chama Journal Citation Reports. Então a gente coloca aqui JCR
e vai aqui no buscar, e ele já vai trazer aqui pra gente, ó, Journal Citation Reports da Clarivate, exatamente o que a gente quer, primeiro resultado. Vou clicar aqui no botão, ó, acesse, e pronto. A gente está agora na interface aqui, ó, do Journal Citation Reports. Ele vai trazer para nós uma lista de periódicos que, entre outros indicadores, vai ter o fator de impacto, que é o que acaba interessando para a maioria das pessoas quando a gente está falando de escolher um periódico, certo? Aqui, nessa interface aqui, ó, a gente pode simplesmente jogar um ISSN, se você quer conferir se um periódico está aqui ou qual é o fator de impacto de determinado periódico. Você pode digitar o nome de uma revista específica, se você quiser, então ele já vai te ajudar a encontrar. Ou dá para fazer como a gente estava fazendo antes, que é jogar um termo de busca para a gente achar uma listagem de periódicos, né? Então, vou fazer com o mesmo exemplo, que é o Education. Vou aqui buscar e ele vai me trazer uma série de revistas, ó. Então, 632 journals, ou seja, periódicos, né? Journals é periódicos em inglês. E aí eu quero que você observe o seguinte: ele trouxe aqui coisas que tem o education ou um derivado dessa palavra no título aqui da revista, tá vendo? Ó, Journal Name. Só que não necessariamente essas revistas são da área da educação, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tá vendo que é da área da educação. Mas aqui embaixo vai trazer ciência da informação. É outra área do conhecimento, né? Então, é educação para a informação, não é uma educação da área da pedagogia, não é educação física, não é uma educação de crianças pequenas ou coisas do gênero, vocês entendem? Então, tem as especificidades também. Aqui, ó, veio da cuidado primário, acho que seria mais da área da saúde, né? Então, vocês podem fazer essa busca, né, por palavras e vão encontrar aqui de diversas áreas do conhecimento. A depender do tema que vocês estão trabalhando no artigo de vocês, pode ser interessante. Porque aí vocês às vezes encontram algum periódico que vocês não estavam pensando muito bem e que é um periódico interdisciplinar, ou às vezes é um periódico de uma área um pouquinho mais abrangente. Então, tem um trabalho que é da área da educação, mas que tem uma interface de repente com a sociologia. Então, eu vou publicar numa revista que tem uma pegada mais de ciências humanas, um pouquinho mais abrangente, às vezes é mais interessante. Então, vocês podem dar uma olhada aqui desse jeito para ver se alguma coisa chama atenção em áreas próximas ou que tem essa interface, às vezes, com outra área do conhecimento. Agora, se vocês querem buscar uma área mais pura, vocês querem ou vocês precisam ficar na área de vocês, né? Ah, não, eu quero ficar na psicologia, ponto. Eu quero ficar na educação. E é isso, eu não quero olhar para outras áreas. Eu quero ficar na saúde, né? Eu quero ficar dentro da minha área específica, dentro da biologia. Então, a gente vai fazer de outro jeito. A gente pode voltar aqui na página inicial, ó, é só clicar aqui no Journal Citation Reports, que ele vai voltar para cá. E aí você vai clicar aqui em Journals, para ele abrir a lista completa de revistas. Para você, provavelmente vai aparecer algo assim, ou próximo desse número, tá? Depende de quando você estiver vendo esse vídeo, mas vai aparecer um montão de coisa. Isso daqui são todos os periódicos que têm fator de impacto e que estão aqui dentro do Journal Citation Reports. Aqui tá tudo misturado. Então você vai ver que tem, ó, oncologia, biologia celular, medicina e assim vai, né? Tem um montão de coisa aqui, química e por aí vai, né? Aqui do lado tem uma caixinha de filtro. E aqui sim a gente consegue filtrar por, primeiro, área do conhecimento e depois por país, que é algo que é muito útil para nós. A área do conhecimento está aqui em categorias. Então aqui eu clico, ele vai abrir aqui um monte de coisa. Se você não tem muita noção de como que é escrito a sua área do conhecimento ou quais as opções que você poderia buscar dentro da sua área do conhecimento, você pode simplesmente ir batendo o olho aqui, porque às vezes tem coisas mais específicas dentro de uma área maior. Por exemplo, essa aqui, ó, química analítica, química aplicada, química inorgânica e nuclear, química dentro da área da medicina, química orgânica e por aí vai. Tá vendo? Então, não é simplesmente química, é química com mais alguma coisa. E aí você pode escolher se você quer uma delas ou marcar todas, tudo dentro da química, pode ser também. No nosso exemplo, a gente está fazendo a educação, né? Então, ó, eu botei Edu aqui em cima na barrinha e ele veio 4 opções, tá? Então, essas aqui estão bem dentro da educação mesmo, né? E essa daqui já veio dentro da psicologia.
né? Então já é aquilo que eu estava falando do encontro entre áreas, né? De às vezes alguma coisa tá com um pezinho em outra também. Então eu vou marcar essa daqui. Vou marcar só uma para ver como que fica aqui o nosso filtro. Vou aqui no botão verde de aplicar e ele vai reduzir para mim essa quantidade de periódicos. Então aqui ele está me mostrando 762 revistas que aqui estão classificadas dentro da área da educação no mundo todo e que possuem fatores de impacto e que, portanto, estão indexadas na Web of Science. Ju, como é que eu sei o fator de impacto da revista? É esta coluna aqui, ó, chamada GIF. Essa daqui é a coluna de fator de impacto. As outras são outros índices, outras coisas, tá? Essa coluna é a coluna de fatores de impacto. Se você não entende como funciona essa questão de fator de impacto, como que você vai fazer as comparações e tudo mais, dá uma olhada no outro vídeo que eu tinha mencionado antes e que está linkado aqui na descrição, que vai te clarear um montão assim a cabeça. Agora, 762 ainda é bastante, né? E se de repente a gente pegar só as revistas brasileiras da área da educação? Será que tem como? Tem. E aqui a gente não precisa nem digitar nada, porque ele tem filtro por país. Então, é o país de publicação da revista. A gente volta aqui no filtro, vai agora aqui, ó, em Country. Aqui a gente pode digitar, ó, o BRA, que aí ele já vai buscar o Brasil. E aí eu vou aqui no verde de novo no botão de aplicar este filtro. O que que ele fez? Ele refinou para mim. Então, agora são 26 revistas. Aqui você pode ver, ó, os filtros que você está usando. Então, são 26 revistas do Brasil dentro da área da educação que podem ser interessantes para você. E olha a questão dos nomes. Não necessariamente vai ter educação no título. Inclusive, essa aqui está escrito em inglês, mas é uma revista brasileira. E aqui você pode ver outras também. Bom, isso aqui, de qualquer forma, é um bom ponto de partida para você encontrar periódicos para publicação, seja assim filtrado por periódicos brasileiros, seja de uma área de um modo mais amplo, seja de um modo mais específico, seja buscando por palavra ou fazendo assim por categoria. Você escolhe o que for melhor para você e para o seu artigo, mas é um excelente ponto de partida aqui para você conseguir fazer uma lista mesmo, né, de potenciais revistas para publicação. Lembrando que, independentemente se você pegar o periódico lá na Scopus ou se você pegar na Web of Science, não basta simplesmente você olhar que o periódico está lá e falar assim: ah, vou mandar para essa revista e ó, tá tudo certo. Não é bem assim que funciona, né? A gente precisa entrar no site desse periódico, conferir o foco e escopo dele, muito importante, para entender a linha editorial desse periódico e ver se o nosso artigo se encaixa nessa revista. Porque às vezes, apesar do nome, apesar dela estar indexada lá na base, dentro de uma categoria específica, quando a gente vai olhar o que efetivamente ela está publicando, não está ali muito alinhado com o nosso texto. E aí, não adianta a gente perder tempo mandando para essa publicação. A gente precisa olhar também se essa revista cobra taxa. Temos que olhar as diretrizes de submissão, porque isso vai impactar diretamente na forma como a gente formata o nosso artigo, né? Inclusive na quantidade de páginas, nas seções ali que tem que ter no documento, né? Se eu tenho que ter introdução, fundamentação teórica, metodologia, ou se eu boto a introdução com a fundamentação teórica juntas no mesmo texto corrido, como que esses artigos são geralmente construídos, né? Tem limite de autores, porque tem revista que tem. Então a gente olha todos esses detalhes e aí a gente vai fazendo um ranking ali dentre essas opções até chegar naquela que é mais interessante para de fato a gente fazer o quê? A submissão do nosso artigo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo também o tutorial onde eu mostro como encontrar periódicos indexados na Cielo. Se você gostou do que eu mostrei até aqui, não deixe de curtir, se inscrever no canal. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, aulas mais longas sobre assuntos relacionados à pesquisa e à vida acadêmica, considere se tornar membro aqui do canal. Desejo para você excelentes publicações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!